Olá, meu nome é Gerson e eu estou aqui para começar a apresentação da disciplina de Fitopatologia Agrícola. A dupla é composta por mim, Gerson Bayer, e pelo meu colega Anísio Neto. Bom, o tema que foi escolhido por nós foi sobre a antracnose no pimentão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação científica, que no caso é do reino Plantae. A classe é Magnoliophyta, a ordem Solanalis, a família é Solanaceae e o gênero é Coledotrium. Bom, agora um pouquinho sobre vou falar um pouquinho sobre a introdução no pimentão, que no caso a cultura do pimentão é uma das hortaliças mais cultivadas no mundo e no Brasil não é diferente. Ela possui um grande valor econômico da comercialização devido à alta demanda e ao grau de aceitação pelo mercado consumidor. Não existem dados atualizados sobre a produção do pimentão aqui no Brasil, no caso no nosso país, sendo mais recente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso o IBGE, e no Censo Agropecuário de 2006. Esta hortaliça ficou em oitava posição entre as mais produzidas, com um total de 254 mil toneladas e a movimentação superior a 191,3 mil. Isso aqui no Brasil. Bom, agora um pouquinho sobre a morfologia da mesma. Como vocês podem ver na parte superior à esquerda, a gente tem o lóculos, mostrando na figura aí em cima. A gente tem o cálice, que é onde está apontando a flechinha, essa parte aí do meio. Daí tem o pedículo, que no caso é a parte de cima. A gente começa falando sobre o ombro, que é essa parte aí em cima do pimentão, que parece uma forma mais aguda da fruta. Bom, a gente tem as sementes localizadas na parte interna da mesma. A gente tem a placenta, que como está apontando ali, o endocarpo, o pericarpo, o mesocarpo e a parte de baixo é o ápice. Aí ao lado a gente tem alguns exemplos do pimentão verde, do pimentão vermelho, do pimentão amarelo, do pimentão laranja, do pimentão creme e por último o pimentão roxo. Bom, no caso, o que é a antracnose? Ela é uma doença causada por um fungo do gênero Coledotrium, que é subdividido em várias espécies, citadas ao lado. Aqui no Brasil, a grande maioria dos relatos identificam Coledotrium gliosporoides, como já havia falado, e o fungo Coledotrium gliosporoides, também causado pela antracnose, em pré ou pós-colheita, em vários outros frutos, como morango, manga, caju, banana, goiaba, maçã, entre outras mais. Como vocês podem ver, a gente tem um exemplo aí do lado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as condições predisponentes da antracnose. Bom, então a antracnose ela é uma das mais importantes doenças dessa hortaliça em regiões de temperaturas entre 20 e 25 graus. A umidade relativa do ar é elevada, como nas serras cearenses. O fungo, eu já vou falar um pouquinho sobre a disseminação. O fungo ele é disseminado pela água, de chuva e vento, e pode ser disseminado por sementes, sobrevivendo ainda em restos de cultura. Sobre a disseminação desse fungo. Então ele geralmente é disseminado pela água da chuva e pelo vento. O fungo também pode ser transmitido via sementes contaminadas
e vai permanecer em outras plantas hospedeiras, como o tomate, geló e a berinjela, antes de atacar o pimentão. E o fungo ele também pode sobreviver em restos culturais entre os ciclos de cultivo. Bom, então sobre os sintomas, essa doença ela pode afetar toda a parte aérea da planta, porém os danos mais significativos vão ocorrer nos frutos, como a gente tem ilustrado na imagem ao lado. Então, nos frutos são observadas lesões circulares, deprimidas e de diferentes tamanhos. Vai variar do grau em que a doença se encontra. Nas hastes afetadas, a gente pode observar lesões escuras em forma de estrias. Nas folhas, apresentam manchas necróticas, secas, irregulares e de coloração parda. Já em condições de elevada umidade, são observadas massas de conídeos, que seriam os esporos, de coloração rósea, salmão ou alaranjada, as quais se destacam no verde dos frutos. Então, sobre as medidas de controle, devemos sempre optar por sementes sadias e verificadas, então que já apresentam certo grau de defesa e de resistência contra a doença, não somente contra a antracnose, mas contra as diversas outras doenças que atacam o pimentão. Deve sempre realizar a adubação a fim de manter a planta sempre bem nutrida, também vai aumentar o seu sistema de defesa. Empregar um bom espaçamento, o que vai promover ventilação entre as plantas. Planejar a irrigação a fim de evitar o excesso e optando sempre pelo tipo de irrigação, o gotejamento. Então, acerca na questão dos restos culturais, devemos sempre eliminar, pois podem conter plantas e sementes contaminadas. Sempre estar inspecionando as hortas a fim de identificar as doenças quando elas estejam no seu início, a fim de ter um melhor controle sobre elas. A utilização de óleos essenciais, o que está sendo bastante estudado nos últimos tempos. E por fim, a empregar fungicidas, que seria o último dos casos. Então, como que podemos induzir a resistência da planta? Com a utilização de produtos naturais, como eu falei antes, um deles seria a utilização dos óleos essenciais, que podem ter um efeito tóxico no patógeno ou podem servir de elicitor e ativando as defesas das plantas, o que consequentemente aumenta sua resistência. A utilização de produtos químicos, no caso fungicidas, já que a doença é causada por um fungo, e a aplicação desses produtos, dos produtos químicos, dos fungicidas, devem ser sempre orientados por um profissional habilitado e sempre visando o custo-benefício. Então, os produtos registrados para o controle da doença, como eu disse antes, se dispõe de fungicidas, pela doença ser causada por um fungo. Geralmente, opta-se pelos grupos químicos triazol, estrobilurina, isoftalonitrila, ditiocarbamato, inorgânicos à base de cobre, dentre muitos outros que podem ser usados, sempre visando um resultado satisfatório, o aumento da resistência da planta.
Então, essas são as referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigado pela atenção e é isso, até mais.